sua Bíblia, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6. Esse é o nosso primeira noite sobre princípios de batalha espiritual. Eu creio que é um tempo de transição. Efésios, capítulo 6. Esse, sem dúvida, é um dos textos mais conhecidos e usados para esse tema. Eu vou ler a partir do verso 10, que diz assim, Efésios 6, capítulo 10: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você puder, dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, declare após mim: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, mais uma vez, bendiga o Senhor através das suas palmas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. Quantos aqui tem carro? Levanta a mão assim, só para eu ter uma ideia. Ok, você continua com a mão em pé, ou a mão levantada. Você que tem carro, quantos de vocês tem seguro? Abaixe suas mãos. Quem tem seguro, ou a cooperativa, abaixe as mãos. Ok, só tem 1, 2, 3, 4 que não tem seguro, é isso? É isso mesmo? Sem seguro, sem cooperativa, sem nada? Vocês moram onde? A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu estou perguntando isso? Porque a maioria esmagadora aqui, pelo menos, tem seguro. Por que você tem seguro? Porque você conhece a realidade do seu país, da cidade onde você mora. Porque a probabilidade, infelizmente, a probabilidade de ter o nosso carro subtraído é muito grande, de sofrer um acidente e ter que indenizar alguém é muito grande. E quando você faz seguro, você faz fundamentado em uma realidade que você conhece, uma realidade que você discerne. Obviamente, se você morasse em uma região onde praticamente não houvesse roubo algum, seria mais difícil fazer seguro, exceto para garantir uma indenização em caso de acidente e tal. Mas a maioria das pessoas que faz seguro, sem dúvida, elas fazem pensando na possibilidade, né, se ela for roubada, ela ter o seu dinheiro ressarcido. Sim ou não? Dificilmente alguém que faz seguro faz pensando, não, se eu bater, a gente não pensa em bater, mas a gente sabe que a realidade do Brasil de roubo de carro é muito grande. Por que eu estou usando isso? Porque assim como, e aí não tem nada a ver com você, algumas pessoas não fazem seguro a despeito da realidade, muita gente vive alheio, imperceptível à realidade da guerra espiritual,
alheio à realidade da batalha espiritual. Por isso, nesse primeiro encontro, eu quero que você saia daqui mais consciente do que nunca a respeito dessa guerra que está sendo travada no mundo espiritual, a meu respeito e a seu respeito. E o nosso manual está cheio, mas cheio de exemplos e advertências, informações a respeito dessa realidade da batalha, ou como você preferir, da guerra espiritual. Quando nós lemos a carta aos Efésios, Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele, nessa carta, ele faz uma classificação. Ele cita 4 níveis de ações malignas ou de demônios. 4 níveis. Quais níveis? Ele fala de principados. Quando Paulo fala de principado, a gente se remete imediatamente a Daniel 10. O que tem Daniel 10? Lá em Daniel 10, você lê o texto. Daniel está em jejum, está orando, aí os famosos 21 dias de jejum. Daniel está em jejum, isso é no capítulo 10, e ele é informado, ele tem a revelação de que Deus enviou a resposta imediatamente através do anjo Gabriel. Só que nesse deslocamento no mundo espiritual, até a resposta chegar a Daniel, ele foi interceptado, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Príncipe, principado. Então, o príncipe da Pérsia é um principado. Então, é uma autoridade que Gabriel não daria conta. E o texto diz, com todas as letras, que Gabriel pede reforço, né? Gabriel pede reforço naquele combate, a ajuda do arcanjo, porque se tem o anjo, tem alguém que está numa hierarquia maior do que o anjo. Se tem o inimigo, tem o arqui-inimigo. Então tem o arcanjo. Então o texto diz que o arcanjo Miguel vem ao socorro de Gabriel, para que ele seja liberado e a mensagem seja transmitida a Daniel. Daniel tem um êxtase, ele cai no chão, ele fica tomado, a visão é tremenda, é sobrenatural, é um texto fantástico, que fala da realidade do mundo espiritual. Daniel estava orando, estava jejuando, ele não sabia o que estava acontecendo, a resposta estava a caminho, mas estava sendo bloqueada. O interessante é que em nenhum momento ele parou de orar. Então, esta é uma realidade espiritual. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Então, quando eu olho para esse texto de Efésios, nessas classificações, cada nível citado pelo texto atua de uma forma diferente. E é isso que nós vamos ver nesse primeiro momento aqui, nessa noite, sobre esses níveis. Você está aqui? Amém ou não amém? Então vamos lá. Bom, primeiro nível, como eu disse, é o nível dos principados. Esse é um nível territorial. Um nível territorial. Um território que sofre a influência de um principado. Essa é uma linguagem, inclusive, das antigas divisões de território, de terra, usadas inclusive na Idade Média. Então, é preciso que haja uma oração, uma intercessão estratégica para você guerrear nesse nível de principado. Então, o principado, irmãos,
eles mudam a atmosfera de um território, de uma região. Esse é um nível. O outro nível é o nível de potestades. As potestades organizam sistemas. O que significa isso? Sistemas tem a ver com a cultura, como ele mexe com a cultura, como ele intercede na cultura, como a cultura é influenciada de uma região e de um local. Um sistema de, por exemplo, de corrupção, um sistema de iniquidade, um sistema de violência, ou seja, ele estabelece um sistema aonde ele governa. Isso são as potestades. Além da potestades, tem os dominadores. Os dominadores, eles dominam a área do pensamento, influenciam diretamente na cultura. Uma cultura, ela pode ser comprometida pela ação dos dominadores. Como assim, pastor? Moda, ideologia. As ideologias são carregadas de influências demoníacas, interpretações pseudocientíficas e uma aversão às coisas sagradas, ao próprio Israel e à Bíblia. Mas a Bíblia também fala das forças do mal. As forças do mal, elas atacam as pessoas. Forças do mal que atacam as pessoas. Então eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos para a gente discernir essa realidade espiritual. Então, territorial, estrutural, ideológica e pessoal. São esses 4 níveis. Por exemplo, quando a gente olha o texto que eu citei aqui de Caim e de Ananias e Safira, você olha para o texto e você pensa, isso aí não tem nada a ver com o mundo espiritual. Na verdade, tem tudo a ver. Ambas as decisões foram influenciadas por um espírito maligno. Ou seja, Pedro, ele diz clara e objetivamente, porque você deixou Satanás encher o teu coração, porque ele colocou essas ideias na tua cabeça. Provavelmente Ananias e Safira não tinham noção do que estava influenciando aquela decisão. Vou mentir. Legal, gostei. Então, sem perceber, eles estavam sob uma influência satânica e agiram no natural. Porque é importante discernir essa guerra espiritual, porque há muito mais influência do que a gente imagina. Eu costumo dizer lá no Rio, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Há um paralelo muito poderoso. Então, quando você olha para o texto que eu citei no começo, Ananias e Safira, há uma influência, há uma regência que molda atitudes. Talvez você diga assim, mas eles estavam desviados, afastados. Não. Por quê? O inimigo, ele pode sugestionar. Sugestionar, pastor? Sim. Você pode ter uma ideia, você não sabe de onde veio, e essa ideia se torna uma sugestão na sua mente. Isso aconteceu, por exemplo, com Davi, lá em Crônicas 21. Quando você lê o texto de Crônicas, Davi, homem de Deus, salmista, adorador, ele recebe uma sugestão. Imagina o inimigo dizendo, Davi, faz o censo, você precisa saber
quantos soldados você tem. Você precisa saber da força do seu exército. Você tem que estar a par dessa realidade. E Davi não ficou endemoniado, Davi não ficou oprimido, mas ele foi sugestionado. E debaixo daquela sugestão, ele deu o comando para Joabe fazer o censo. Eu quero que você faça o censo, descubra quantos guerreiros eu tenho aqui, qual o tamanho do nosso exército, qual é o nosso poder de fogo. Eu quero saber isso. Ele até resistiu, dizer: meu rei, não, eu quero que você faça. E aquilo chegou diante de Deus como uma afronta. Deus não gostou nada disso. E quando você lê o texto, Deus vem para pesar a mão. E os soldados de Davi, muitos soldados morreram com uma tacada só, porque ele preferiu cair na mão do Senhor, ao invés de cair na mão do inimigo. Ele disse: não, vou cair na mão de Deus, Deus vai ter misericórdia. E como, já antecipando, como que ele aplacou essa, entre aspas, fúria de Deus? Como que ele se livrou dessa sentença de algo que ele mesmo provocou, sendo sugestionado pelo inimigo? Ele é orientado pelo profeta a sacrificar, a ofertar a Deus. Então ele vai na famosa eira de Araúna, ou Ornã, que é a mesma pessoa, e lá ele sobe para sacrificar. Quando ele chega lá, Araúna diz: rei, é tudo teu, o senhor pode ficar à vontade. E Davi libera aquela célebre frase: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe sacrifício. Qual é o preço? Não, eu quero pagar o preço. E Davi pagou o preço, sacrificou o Senhor. E o texto diz que naquele momento o anjo, ele embanha a sua espada, ele coloca a sua espada, ele guarda a sua espada, como quem diz: essa sentença, esse juízo está sendo cancelado através desse princípio que você está executando agora. Como estão entendendo até aqui? Então, quando nós pensamos no mundo espiritual, precisamos ter a sensibilidade para discernir se é algo natural ou algo espiritual. Alguns sentimentos podem nos afligir, podem vir um medo repentino, uma tristeza repentina. Pastor, todo medo, toda tristeza é do diabo? Não, mas ele também pode lançar os seus dardos inflamados. E quando eu tenho consciência disso, eu vou agir diferente, porque o fato de eu ignorar uma guerra, isso me coloca em desvantagem. Eu não sei como o inimigo atua, eu não sei sobre a realidade do mundo espiritual, então para mim tudo é normal, tudo não tem nada a ver. Mas quando você discerne, você se posiciona diferente. Eu estava numa escola, para ser mais preciso, ali no Gogó, Colégio Estadual Bom Pastor, estava dando aula de história, e uma jovem estava com dor de cabeça. Ela estava na minha frente, e eu senti Deus falar comigo: é demônio. Na mesma hora eu perguntei a ela se ela queria se ver livre daquela dor de cabeça, disse que queria, e eu perguntei de novo: você sabe o que está acontecendo com você? Ela: eu acho que eu sei. Se você realmente quiser ser liberta disso, fica aqui na hora do recreio. E deu hora do recreio, convidei uma irmã que estava lá e tinha uma outra irmã. Elas ficaram lá, e eu impus as mãos sobre a cabeça daquela moça. Ela começou a tremer como uma vara verde. Ela se manifestou, e aquele espírito imundo foi embora. A dor de cabeça passou, ela foi liberta, entregou a vida a Jesus e recebeu a paz que excede todo entendimento. Entendi, então toda dor de cabeça é do diabo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele pode
provocar dor de cabeça, principalmente se a pessoa não tiver debaixo do sangue do Cordeiro. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Eu estou falando de pessoas que estão fora da cobertura, que não estão cobertas pelo sangue do Cordeiro. Quantos estão entendendo essa realidade? Eu estava ministrando em uma igreja, eu estou contando os casos para ilustrar para você, e no momento em que passaram a palavra, era uma vigília, do lado um som começou, do lado assim, e na entrada principal da igreja, não sei de onde veio, irmãos, uma cachorrada, latindo, aquele barulho alto, aquele latido alto, e o Espírito Santo, não é natural. E aí eu pedi aos irmãos para impor as mãos para o som, para os cachorros. Fizemos uma oração. Quando a oração terminou, a cachorrada parou e o som diminuiu drasticamente. Em uma de nossas caminhadas aqui, havia um barzinho ali do outro lado, aqui mesmo na esquina, e quando nós paramos para rodear e ungir ali, tinha aquela maquininha de som, aquela maquininha que você colocava a moeda e tal, essa maquininha. Quando a pessoa que estava lá viu o movimento dos crentes, ela colocou lá a moeda e virou a caixa para a nossa direção no volume máximo. Eu não sei se alguém aqui estava nesse dia. Você estava, né? E aí nós imediatamente impomos as mãos para a direção do local. Irmãos, o som simplesmente parou. O som estancou. Era uma ação natural, mas a interferência era sobrenatural. Então a pessoa que estava fazendo isso, ela não estava pura, ela estava sendo, no mínimo, sugestionada para atrapalhar a oração. E a palavra que foi liberada é: esse som só vai voltar quando nós sairmos daqui. Terminamos de orar, quando nós chegamos nessa esquina aqui, o som voltou. Talvez você diga: meu Deus, que coincidência. Não é coincidência, não é coincidência, é realidade espiritual. Então, qual é a importância de nós sabermos sobre isso? Porque tem a ver com conquista de território. Hoje você tem ali no Bom Pastor uma praça, e aonde tinha lá o mausoléu, que o pessoal chamava de faixa de Gaza, já está sendo limpo para virar uma praça e uma creche. Ali, quando era uma lixeira e tinha as barracas, o sindicato da cachaça ali, os pastores se reuniram ali, ungiram o local, profetizaram uma praça. Pouco tempo depois veio a UPA. Depois a UPA saiu, construíram uma UPA nova, e o que nós temos lá hoje? Uma praça. Isso é a intervenção no mundo espiritual. No nosso último RIA, um dos participantes estava tendo convulsões direto. Não sei se alguém tem notícia atualizada sobre as convulsões. Alguém tem? Pararam as convulsões. Nós estávamos lá na administração, acho que de hora em hora o rapaz tinha uma convulsão. Menos de tipo meia hora o rapaz convulsionava. Começou na chegada e convulsionando o tempo todo, até que levaram para o hospital, para que não acontecesse algo pior. Era tudo que o inimigo queria, tirar o rapaz daquele ambiente.
E aí Deus nos deu a direção, não, volta para cá. E ele voltou, terça-feira, final de semana, na terça-feira seguinte, ele estava na célula. Até aquele momento ele não tinha tido nem uma convulsão. Nenhuma convulsão. E a atualização que eu tenho é que as convulsões pararam. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. A importância de nós discernirmos esse momento, porque nós estamos em período de transição. Então algumas coisas que podem acontecer e nós acharmos que é natural, na verdade não é. Então estar ciente é muito importante. Vamos lá. Às vezes a gente tenta expulsar no nível pessoal algo que começou no nível ideológico. Nem toda opressão é direta, algumas foram construídas. O diabo prefere influenciar sua mente do que possuir o seu corpo. Então, quem não discerne níveis espirituais, luta batalhas erradas. Então, voltando aqui àqueles 4 níveis, para uma aplicação prática, se os principados agem de forma territorial, então, é nesse momento que é preciso uma oração estratégica. Como assim, pastor? Você vai orar de forma objetiva. Resumindo aqui, a palavra para principados é arcai, do grego. São espíritos territoriais de alta hierarquia. Eles atuam sobre regiões, cidades e nações. Então, influenciam cultura, valores e decisões coletivas. Exemplo bíblico nós temos aqui, o príncipe da Pérsia, de Daniel 10. Então a função é estabelecer controle espiritual em territórios. Então existem territórios que estão debaixo de opressão de principados. A palavra potestades é exousiai, são autoridades delegadas dentro do reino das trevas. Então eles operam executando ordens dos principados. Então o principado libera uma ordem para as potestades, e a função é sustentar estruturas malignas e sistemas corruptos. Então você tem principado, potestade, sustentando as estruturas malignas. Depois vem os dominadores deste mundo tenebroso, são cosmocrator. Aqui o nível é mais intenso. A palavra significa governantes do sistema deste mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque o sistema é regido pelo mundo. Então quando você diz, eu não sou do mundo, quer dizer, você está nessa terra, mas você não pertence a esse sistema, você não tem a mentalidade do sistema, e se você não tem a mentalidade do sistema, você não quer ser igual às pessoas do sistema. Então o sistema visa influenciar até a igreja, e já existem igrejas ou pseudo-igrejas que se associam ao sistema. Então não há resistência com o sistema, há adesão, porque quem adere a Jesus não se converte de fato. Então se você apenas aderiu à fé, você pode aderir a qualquer outra coisa, porque adesão é diferente de conversão. Estamos aqui? Muito bem. Então eles atuam na mentalidade coletiva, moldando pensamentos, ideologias e comportamentos, promovem trevas, confusão moral e inversão de valores. Esses dominadores, a função é controlar o clima espiritual da sociedade. Então, em uma região maior, você tem um principado, logo abaixo dele, as potestades que atuam,
e os dominadores, perpetuando esse sistema. De forma mais específica, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então são os espíritos malignos em geral, atuando de forma mais direta. Então atua na vida pessoal, na opressão, na tentação, no engano. Por exemplo, se você quiser anotar, em Lucas capítulo 13, versículo 11 em diante, havia uma mulher que andava com a coluna encurvada. Irmãos, ela frequentava a sinagoga. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Ela ia na igreja, ela assistia o culto. Provavelmente ela era dizimista, ofertante. Ela estava lá junto com todo mundo, mas a sua coluna, aquela posição a qual ela estava há 18 anos, não era natural, mas todo mundo que via como algo natural. Eu acredito que depois desses 21 dias de jejum e oração, os seus olhos não serão os mesmos. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: eu acho que você ficou fanático. Tudo é isso, tudo é aquilo. Porque se você não tem a visão espiritual, você relativiza tudo e tudo se torna natural. Quantos estão entendendo? A mulher entra na sinagoga, ninguém vê nada, está tudo normal. Mas quando Jesus olha, ele percebeu quem é que estava mantendo aquela mulher naquela posição. Então, uma ação direta do sobrenatural, do mundo espiritual, no mundo físico. E ali, Jesus deu um comando, e aquela mulher teve a sua coluna ereta, consertada. Talvez ela poderia entrar aqui na igreja e nós olharíamos, não, isso é só uma, não sei qual é o nome da doença, que a pessoa fica com a coluna encurvada. Quem me ajuda aí? Escoliose? É só uma escoliose que ela está encurvada. É só uma doença, uma degeneração, sei lá, algo assim desse tipo. Mas Jesus viu. Quando os discípulos recebem um comando de Jesus, hoje até foi falado, alguém citou isso lá na rádio, que os discípulos ouviram o comando de Jesus e se levantou uma tempestade. Ok. Quando a tempestade se levanta, Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados vão até Jesus. Eles não sabiam do que se tratava, mas era uma ação demoníaca. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque quando você lê o texto, a palavra que Jesus usa no original para repreender o vento é a mesma palavra que ele usa para repreender demônios. Então aquilo foi um levante do inferno. Por quê? Apesar do diabo saber que não tinha poder contra Jesus ou contra o Messias, apesar de tentá-lo, muitas vezes ele tentou destruí-lo, porque ele queria frustrar o plano da salvação. Os discípulos ficaram com medo, foram até Jesus. Jesus viu o sobrenatural e repreendeu o vento: cala-te, cala-te. Não foi um comando para um fenômeno da natureza, foi o mesmo comando que Jesus usava para uma personalidade, para um ser. Então, imediatamente ao comando de Jesus, a tempestade cessa, o vento cessa. Mas os discípulos não sabiam, eles não tinham ainda a visão aberta, então eles ficaram admirados com Jesus. Mas se eles estivessem já habilitados, eles mesmos iriam repreender. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Nem todo vento é do diabo, mas tem vento que é ele que provoca. Isso aí nós precisamos entender.
para nos desviar da rota. Outra realidade poderosa aqui no texto está em Lucas 22:3 e João 13:27. Isso é no nível pessoal, uma influência ideológica para exemplificar. É uma influência direta para uma decisão específica. Ou seja, Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus. Provavelmente Judas atuou bastante. Provavelmente ele tinha dons, talentos. Mas ele tinha algumas características que se enquadravam no plano do inimigo para trair Jesus. E o texto diz, o texto que eu citei, que ele foi possuído. Ou seja, ele tomou uma decisão influenciado diretamente pelo maligno. Por quê? Isso aí nós vamos falar sobre as brechas, sobre legalidades. Porque ele tinha as legalidades e as brechas necessárias para o inimigo influenciar. Então o inimigo toma Judas, influencia Judas, e ele sai para vender Jesus, para atrair Jesus. Quando ele cai em si, depois da traição, ele tem remorso, vai buscar os religiosos dizem: olha, isso é problema teu. Ele foi buscar o perdão no lugar errado, e ele então, cheio de remorso, ele se suicida, porque um abismo puxa outro abismo. Ciente disso, diante de algumas ações que acontecem no natural, você pode discernir se aquilo realmente é algo humano ou é algo sugestionado pelo inimigo. Porque quando você discerne a raiz do problema, ou de onde vem, você sabe que tipo de ação, de atuação você terá. Por isso é importante. Quantos estão entendendo? Amém. Em Mateus, esse é interessante também, em Mateus 16:23, aqui entra um nível meio que ideológico. O que está acontecendo? Pedrão, que alguns minutos atrás havia sido usado pelo Espírito Santo, quando Jesus pergunta: que dizem aí os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: uau, Pedro, arrebentou. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Imagina Pedro: caraca, viu como eu fui usado? Uau! Esse mesmo Pedro que foi usadão por Deus, Satanás sugere para Pedro: Pedro, Jesus é tão maneiro, tão bonzinho, fala para ele esquecer esse negócio de cruz. Não é de cruz não. E aí Pedro, eu imagino Pedro abraçando Jesus: Jesus, deixa eu falar uma parada contigo, esquece essa ideia de cruz, isso é furada, o senhor não vai morrer não, só se passar por cima do meu cadáver, tira essa ideia da sua cabeça. E aí, o que Jesus fala? Arreda-te, Satanás, porque Jesus discerniu que não era uma conversa simplesmente tola, não se tratava apenas de uma boa intenção, porque a intenção era boa, livrá-lo de sofrimento, mas nem toda boa intenção vem do céu, porque existem boas intenções que são movidas pelo inferno, porque nenhuma boa intenção verdadeira, ela quebra princípio, e Jesus sabia do seu propósito, então ele não podia fugir do seu propósito. Essa boa intenção é para tirá-lo do seu propósito. Então
ele repreende a ação de Satanás. Arreda-te, Satanás. Era como se naquele momento Jesus não estivesse falando diretamente para Pedro, mas para quem estava influenciando Pedro. É importante nós discernirmos isso. Uma outra realidade que eu citei aqui, vou citar aqui para os irmãos, já falei de Davi, que Satanás, isso está em 1 Crônicas 21, Atos 16, daquela jovem endemoniada, a jovem adivinhadora. Ou seja, aí tem a ver com estrutura, espírito de adivinhação. Ele atuava naquela jovem para gerar lucros. Agora veja que interessante, quando Paulo passava com Silas, a jovem declarava: esses homens que estão passando aí são santos homens de Deus. Verdade, são homens de Deus. Mas Paulo estava ligado, porque nem todo elogio vem do alto. Existem elogios que vêm para te distrair. Aí Paulo, Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que havia naquela menina. Ela falou verdade? Falou. Ela elogiou o apóstolo Paulo? Elogiou. Mas entenda isso, existem elogios que são apenas distrações, para que você pare de olhar para onde você tem que olhar e começar a se admirar. Alô? Se você sofre por falta de elogio ou de tapinhas nas costas, você tem que rever as suas motivações. Paulo repreende o demônio, deu uma confusão tremenda, os caras ficaram furiosos, acusaram Paulo, prenderam sem julgamento, chicotearam Paulo e Silas, lançaram-no na prisão. Ele fez o que tinha que ser feito, e aquilo glorificou a Deus, porque você conhece a história. Perto da meia-noite eles estavam orando, adorando a Deus, outros presos escutavam. De repente um terremoto, as portas se abrem, o carcereiro vai se matar e Paulo diz: opa, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. A covardia daqueles homens, a injustiça que Paulo sofreu, era o bastante para que eles perdessem o foco e murmurassem. Se o elogio que Paulo recebeu não o desviou do seu propósito, as injustiças também não desviaram. Porque tem gente que, se não é ganha no elogio, ela se desvia na injustiça. Alô? Se o elogio não te seduz, a injustiça te derruba. Então você precisa ter maturidade para discernir. Então, mesmo em meio à injustiça, mesmo sendo chicoteado injustamente, porque ele tinha dupla nacionalidade, ele tinha o direito de autodefesa, do contraditório, ele não foi ouvido, mas Deus foi glorificado, uma família inteira foi salva, a família do carcereiro inteira foi salva e batizado na mesma madrugada. Uma injustiça, ou melhor, várias, Deus transformou em salvação. Pastor, vale a pena? Vale a pena, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos estão entendendo dele? Aplauda esse Deus maravilhoso e soberano. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Em Judas, capítulo 1, Judas na verdade tem só um capítulo, lá no versículo 9, fala sobre a contenda de Satanás com o arcanjo Miguel, a respeito do corpo de Moisés.
é a realidade de uma guerra espiritual que está sendo travada. E o interessante que quando o Miguel Arcanjo, ou o Arcanjo Miguel, se dirige a Satanás, ele mesmo sabendo quem ele era, ele sabia quem ele foi. Como assim, pastor? Quando a gente fala de guerra espiritual, a gente fala de princípios, porque o inimigo atua em legalidade. Nós vamos ver isso nos próximos dias. Então, Satanás, mesmo estando decaído, ainda havia o peso da unção que ele carregava. Como assim, pastor? Vamos lá em Judas para você entender. Coloca Judas 9 aí, jovem, por favor. Veja atenção. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo, ele contendia e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo. Olha, nós temos o arcanjo Miguel e temos Satanás. O arcanjo Miguel, autoridade divina; Satanás, decaído, um anjo decaído. Ele não se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Ou seja, mesmo ele tendo, o arcanjo tendo patente alta, ele não quebra princípios de guerra, porque uma autoridade reconhece outra autoridade. Existe um código de honra. Não é sobre temor, não é sobre medo, é sobre princípio. Se você não sabe, a guerra tem códigos que são respeitados. Normalmente, em uma guerra, quando dois países entram em guerra, os alvos são militares, não são civis, porque é a guerra de um exército contra outro exército. Aqui é do arcanjo Miguel para Satanás. Mas se fosse o contrário, não haveria o mesmo respeito, porque, abre parêntese, Israel está sendo bombardeado. Existem mísseis que eu esqueci o nome agora, que ele explode, ele solta vários mini mísseis, fragmentação, e em regiões civis. Por quê? Porque o que sustenta aquele regime é espiritual. O mundo não fala, mas essa guerra é uma guerra de cunho religioso. Na verdade, é uma guerra das trevas contra a luz. Por quê? Porque esse radicalismo não tolera o diferente. Ou eu subjugo e cobro imposto, ou eu mato. Ou uma coisa, ou outra. Quantos estão entendendo? E como existe essa influência espiritual, no Brasil, cresceu 350% aproximadamente o antissemitismo. Então você pensa assim: é só uma ideologia. Não, eu não estou falando de política, irmãos, estou falando de ideologia, é guerra espiritual. Então a ideologia, ou ela é movida pelo céu, ou movida pelo inferno.
Ou ela te aproxima de Deus, ou ela te afasta. Esse é um exemplo clássico do que está acontecendo em nossos dias. Uma regência espiritual que afeta ideologicamente as pessoas, para que o certo se torne errado, o errado se torne certo, e a natureza humana seja deturpada, distorcida, para te afastar ao máximo da imagem e semelhança de Deus. Então o Brasil nesse momento está sendo bombardeado, as nações estão sendo bombardeadas, principados, potestades, os dominadores que atuam nas regiões celestiais, através de ideologia. Então, a pessoa começa a ver diferente, porque é uma sedução, ela não consegue enxergar a verdade, eles têm olhos, mas não veem, porque o inimigo literalmente cegou o quê? O entendimento. É uma guerra espiritual. Então existem questões que não vale a pena discutir, você tem que orar, para que a escama caia, para que o véu seja rasgado. Estamos aqui ou não? Deixa eu avançar aqui, para a gente fechar esse primeiro quadro. Agora, vem comigo em Marcos, capítulo 5, Marcos 5 fala a história do Gadareno. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Veja, há um homem que é confinado a uma geografia, sepulcros, cemitério. Ninguém gosta de morar em cemitério, ou alguém aqui gosta? E nada podia dominá-lo. O que significa isso, pastor? A rebeldia também faz parte desse arcabouço do inimigo de manipulação espiritual. Caim se rebelou contra Deus. Olha, cabe a você dominar o mal, o pecado está aí à sua porta, cabe a você dominar. Não quero saber não. A marca de Caim era a rebeldia. Esse homem não podia ser dominado por ninguém, cadeias não o prendiam, ninguém tinha condições de segurá-lo. Então ele era uma pessoa indomável. Aí você diz, como é que pode tanta rebeldia? Ação espiritual. Quanto mais rebelde a pessoa se torna, mais desfigurada ela fica, mais antibíblica, mais anticristã e também mais antissemita. Alô? Então essa é uma ação espiritual. O que o diabo fez? O que esses demônios fizeram? Confinaram aquele homem, tornando-o um ser indomável. Quem é indomável? Ninguém manda em mim, nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém está para nascer quem vai me mandar. Eu não obedeço nada mesmo não. E é isso aqui, é rebeldia. Se honrar papai e mãe tem a ver com obedecer e traz longevidade, a rebeldia encurta a nossa vida. Você está aqui ou não?
quando uma igreja ela sofre a ação demoníaca, um dos sintomas é exatamente rebeldia. Sabia, pastor, que o senhor fala isso para puxar brasa para sua sardinha? Não. Estou aqui há 20 anos, acredito que a maioria dos irmãos conhece o meu caráter, e eu não tenho nenhum tique para ditador, dominador ou manipulador. Pelo contrário, mas é preciso denunciar que nessa guerra espiritual, a rebeldia pode ser um dos principais sintomas, porque ele vai reverberar em outras coisas terríveis na vida das pessoas. Então esse homem que andava indomável, mas muitas vezes já haviam acorrentado seus pés em ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes, ninguém tinha força para detê-lo. Tem gente que se orgulha da sua rebeldia, e noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Escute isso. Muitos irmãos, em nome de Jesus, não estou jogando indireta para ninguém. Pessoas ficam se cortando, passando gilete nos punhos, e a gente pensa que é só algo natural. Muitas vezes é ação direta de demônio. O que o demônio fazia com aquele homem? Ele se machucava, pegava a pedra e ficava se machucando, se cortando, danificando o seu corpo, o corpo daquele homem. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós zelamos por ele, nós cuidamos dele. Então o inimigo queria o que? Destruir aquele homem. Aí tá, não, é só mais um, é só isso. Não, as pessoas se destroem, é muito mais espiritual do que a gente imagina. Se você visitar uma Cracolândia, você sente que a atmosfera é pesada. Hoje mesmo passei ali na Avenida Brasil, embaixo ali do viaduto que vai para a ilha, fica ali um monte de cracudo, de gente que precisa de libertação, mas estão aprisionadas, estão feias, estão sujas, estão com a pele seca, estão numa situação deplorável, e isso não é natural. Eu não tenho dúvida que a maioria tem um cunho espiritual, de uma realidade espiritual que está sendo ignorada. Estamos aqui, irmãos? Eu quero fechar com dois textos. Primeiro é Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis, estão bem firmados na verdade. Doutrinas de demônios. Se alguém abre uma igreja e chama de igreja de Satanás, você sabe que é a igreja de Satanás.
Mas essas doutrinas de demônios não é sobre a igreja de Satanás, é sobre a igreja ou um líder que fala em nome de Jesus, mas a sua doutrina é de demônios. É uma atuação do falso profeta. O falso profeta, ele se parece com o verdadeiro, sabe? Ele é, como está na moda, sabor verdadeiro. O falso profeta tem sabor verdadeiro. Então ele traz doutrinas de demônios, aonde? No seio da igreja, para que a igreja seja corrompida e não cumpra o seu papel. Eu só não vou entrar em alguns detalhes aqui, para não ser mal interpretado. Não que eu tenha medo disso, e não ofender alguém que pensa diferente. Então, doutrinas de demônios no seio da igreja, para que a igreja não lute contra o sistema, mas seja tão sistema que nem parece igreja. É sabor igreja. Então o falso profeta, ele tem sabor de profeta verdadeiro, mas ele aceita tudo que a Bíblia condena. Sendo mais claro, ideologia de gênero. Aliás, agora no Canadá, a Bíblia já entrou no banco dos réus. Há um projeto aqui no Brasil de uma pessoa que tem sabor mulher, que inclusive chamou os pastores de cafetões da fé, que é contra as escrituras. A ideia, e talvez um dia, gente, se Deus, não sei o que Deus pensa a respeito disso, nós não estamos longe, se não houver um grande avivamento, uma grande intervenção, de ter uma Bíblia modificada. E lá no Canadá, como eu disse, os pastores perderam a liberdade de falar contra o homossexualismo, por exemplo. Então falar disso é discurso de ódio, é crime. Mas em alguns arraiais não precisa proibição, porque já houve uma adesão ao sistema. Então, irmãos, Apocalipse, para eu terminar, capítulo 2, a partir do 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Satanás pode ganhar uma pessoa, uma família ou um grupo, e estender o seu domínio sobre um bairro e sobre uma cidade. No mundo espiritual. Então,
ciente dessa realidade, nós temos que ocupar territórios, porque território vazio, ele é ocupado por quem chegar primeiro. Os irmãos entenderam? Trono de Satanás. Existem cidades que já foram entregues. Por isso, cada vez que a gente declara Belfor Roxo é de Jesus, Belfor Roxo é de Jesus, você está lançando uma sentença no mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, não use a sua boca para amaldiçoar a sua terra, a sua cidade, a sua vida, a sua família. A realidade da guerra espiritual é muito forte, e eu creio que nesses dias Deus vai abrir o nosso entendimento para nós conhecermos as estratégias do maligno, as armas, porque eu estou falando apenas da realidade. No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a sua maneira de agir, algumas armas, e depois sobre fechar as brechas, e por fim sobre as armas espirituais. Quero convidar você a ficar em pé, e quero convidar você a fazer uma oração ao Senhor. Peça a Ele discernimento. Nós não estamos em um parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. Então são principados e potestades, são dominadores, são espíritos maus que atuam na região celestial, de uma esfera micro, individual, particular, a uma esfera macro. Mas a boa notícia é que Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor dos Exércitos está conosco, e eu creio que esses são dias de alinhamento e de crescimento para a honra e glória do Senhor. Se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso aí. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Habilita-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.